E aí, guerreiros, a batalha está quase terminando. Então, aquela palhinha que eu disse a vocês, mas essa palhinha geralmente cai o quê? Em concurso, certo? Já que está no programa aí. Então, vamos falar sobre o quê? Tipologia textual. Então, me acompanha aqui no slide. Na tipologia textual, os textos podem ser narrativos, descritivos, dissertativos, que podem ser argumentativos ou opinativos, expositivos ou informativos, e ainda temos injuntivos e dialógicos. Certo? Então, vamos falar sobre cada um. Então, veja bem. Textos narrativos. Consistem em quê? Em se contar uma história. É aquele texto em que João sai para trabalhar, certo? Conversa com um amigo. Ou seja, vai haver o quê? O relato, certo? De um fato. No popular, se conta uma história. E vamos encontrar mais a predominância de verbos que vão indicar o que é ação. Nós temos personagens, nós temos o que? Um ambiente, e assim vai. Temos o texto descritivo. O que é um texto descritivo? Ele vai trabalhar mais em cima de quê? De características. Ele vai dar o quê? Qualidades a um personagem, qualidades a um ambiente. Então, nós vamos encontrar a presença constante de quê? De adjetivos. Quantas e quantas vezes vocês leem um livro ou um texto e a impressão que dá é que você está vivenciando aquilo. Então, pode ter certeza que é um texto que descritivo. Agora, os mais abordados são os dissertativos. E os dissertativos, eles podem ser argumentativos ou expositivos. No argumentativo, o autor, ele dá a sua o quê? Opinião. Esse texto você vai encontrar o nós, você vai encontrar o que? A primeira pessoa. Porque o autor, ele vai dar o seu posicionamento, a sua opinião sobre um determinado assunto. Daí ser chamado de dissertativo argumentativo ou opinativo. Enquanto que expositivo ou informativo, o autor, ele não dá opinião, ele joga para você apenas o quê? Uma informação, sem haver o posicionamento de quem? Do autor, certo? Temos os textos injuntivos, ou seja, é aquele texto que vai prevalecer o quê? A presença do verbo no imperativo. É um texto instrucional. É como se você fosse o quê? Quando você vai montar alguma coisa, uma bula de um remédio, certo? A receita de um bolo. Tome o comprimido tantas vezes ao dia, faça isso ou faça aquilo. E temos também os dialógicos, em que o autor, ele faz o quê? Ele conversa com alguém dentro de quê? Dentro do texto. Certo? Então, a tipologia, que é abordada aí em CESP, e é abordada em quê? Em concurso. Então, vejam como é simples. E me acompanhe agora, vamos ler o texto e observar o quê? A questão. Então, é curta demais essa aula. Entendeu? Porque a tipologia é isso. Narrativo, conta uma história. Descritivo, presença marcante de adjetivos, os detalhes. Dissertativo, o autor, ele pode apenas jogar uma informação, como ele pode também argumentar. Temos injuntivo, é aquele texto instrucional. Dialógico, existe o interlocutor e o narrador. O autor, o narrador, ele conversa com alguém dentro do texto. Então, vamos aí ler o texto para observar a questão. O secretário escolar é mais do que um mero executor de tarefas burocráticas, pois é um profissional que tem em mãos dados essenciais para pensar estrategicamente o processo pedagógico da escola, bem como para gerenciar a memória documental dos sujeitos que nela estão ou estiveram inseridos. A amplitude de suas funções coloca-o em relação direta e permanente com diferentes áreas de atuação da unidade educativa, o que exige sua interação com todos os envolvidos no trabalho escolar.
Às vezes, esse profissional é a ponte entre aqueles que tomam decisões gerenciais e os que executarão tais decisões. Muitas vezes, porém, ele toma decisões e executa tarefas relevantes e decisivas. É, pois, nesse momento, o verdadeiro assessor, função que exige competências básicas, bem específicas e formação voltada essencialmente para questões educacionais. Certo? Então, às vezes, o que é que acontece? A fonte ajuda, que não é o caso daqui, né? Nós temos a fonte, certo? Com adaptações, mas vamos olhar aí. Então, olha a questão. Em relação ao texto acima, julga o item a seguir. Predomina no texto o tipo textual narrativo, já que se identifica nele a presença de personagem, espaço, tempo e cenário. Então, o que é que vocês acham? Acham que predomina o narrativo ou o autor, ele fez o quê? Ele passou para a gente uma informação sobre o que uma pessoa faz. Então, predomina o quê? O narrativo ou o dissertativo? Está contando a história, o que ele faz no dia a dia ou não? Se quiser voltar ao texto, vamos olhar. O secretário escolar é mais do que um mero executor de tarefas burocráticas, pois é um profissional que tem em mãos dados essenciais para pensar estrategicamente o processo pedagógico da escola, bem como para gerenciar a memória documental dos sujeitos que nela estão e estiverem inseridos. Logo no primeiro parágrafo, está nos dando o quê? Uma informação. Então, o texto predomina a tipologia o quê? Dissertativa. E não o quê? A narrativa. Então, a questão está o quê? Errada. Então, vocês viram que é fácil identificar a tipologia, certo? De um texto. Só pelas características que nós o quê? Apresentamos. E nosso próximo passo, nossa próxima aula, será sobre o quê? Os gêneros textuais. Então, não confundir tipologia com o quê? Com gênero, certo? Então, daqui a pouco voltaremos com gêneros textuais.